Que Jesus nos abençoe. Nós estamos de volta para realizarmos o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Trabalho esse que nós realizamos nas noites de quinta-feira. E esse ano de 2017 foi pródigo de muito aprendizado para todos. O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, foi editado no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Obra que foi organizada por Allan Kardec, ela é dividida em 4 partes. E hoje nós temos a alegria de trabalhar as questões 199 e 199A, com o tema: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Esse é o nosso tema. Último encontro do ano. Então vamos lá. Na última semana, nós trabalhamos a questão 197 até... Fizemos a leitura da 199A, mas com o tópico é sorte das crianças depois da morte. Eu vou iniciar a reunião fazendo a leitura da questão 199. Vamos lá. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Resposta: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de uma existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar, e sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Aí nós vamos então chegar na questão 199A. Kardec então questiona em cima dessa resposta: o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? O que se sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Resposta dos espíritos: recomeça outra existência. Agora nós vamos ler um comentário de Allan Kardec. Se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços a felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderiam à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até o pendor para o roubo e para o assassínio? Não obstante os bons exemplos de todos os lados se lhe dão?
A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso. As consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos, e que todos são atingidos pela justiça divina. Ponto. Aqui, com esta explicação de Kardec, termina esse tópico, sorte das crianças depois da morte. Para quem estava aqui na última semana, nós estamos retomando com a ideia de fazer a conexão com até onde nós conseguimos atingir e hoje não só concluir, mas abrir reflexões sobre outros aspectos que vocês verão em seguida. Mas esse texto aqui, essa explicação tão extraordinária de Allan Kardec, com a sua capacidade de síntese, demonstra para nós, acende ali para mim, por favor. Demonstra para nós, pode acender, aí, a providência divina, a misericórdia, a justiça. E nos mostra na prática que a reencarnação, ela é uma divina oportunidade para todos nós nos reajustarmos no contexto da vida, dando prosseguimento à evolução espiritual. Porque cada vida é uma etapa, é um ciclo de aprendizado. E as indagações quanto à justiça divina, à luz da doutrina espírita, são indagações oportunas e que abrem possibilidades extraordinárias para a gente compreender essa justiça. Então, quando o assunto é a criança, e nós nos deparamos, por exemplo, com crianças em tenra idades, passando por problemas tão graves, é natural que a gente faça aquela célebre pergunta: por que que Deus permite? Com qual fim uma criança sofre? Por que uma criança desencarna? Simplesmente por questões físicas, falência orgânica? Respostas dentro de um conceito apenas materialista? Não. A doutrina espírita vem nos mostrar que uma criança desencarna, como é apresentado no Livro dos Espíritos, para cumprir um desígnio. Geralmente são espíritos completistas, como nós abordamos aqui na última semana. Completistas no sentido de que uma etapa foi interrompida e esse aprendizado ele precisa de ter a continuidade. E geralmente as crianças, desencarnando com pouco tempo, elas estarão tendo essa oportunidade de continuar o que foi interrompido. E aqueles que envolvidos se encontram no processo foram copartícipes daquele processo anterior que fora interrompido. Não é simples você tratar o assunto com quem está passando pelo problema, porque é doloroso você lidar com o sofrimento dos parentes e imaginar a própria destinação deste espírito.
que na verdade estava num corpo de criança, mas é um espírito que tem os mesmos desafios que um adulto possui, né? Isso é importante. Ah, mas a criança é frágil. Sim. E essa fragilidade, ela é necessária para o desenvolvimento do espírito na reencarnação. E se esse processo é interrompido, essa interrupção é um fator didático muito importante para o desenvolvimento. Nós vivemos num momento atual da sociedade em que nós caminhamos para uma era em que o espírito vai despertar, vai se conscientizar da reencarnação muito antes do que nós estávamos acostumados. A maioridade, ela necessariamente será reavaliada pelas leis humanas. Por quê? A lucidez dos espíritos no atual contexto planetário está se fazendo de uma forma muito mais antecipada do que nós estávamos acostumados. Então você vê, por exemplo, espíritos que na adolescência já apresentam uma lucidez, tanto para o bem quanto para o mal, de uma forma bem diferenciada do que até então estávamos, como sociedade, acostumados. Inclusive, nós vivemos um fenômeno social muito sério. Por exemplo, no nosso país, nós estamos vivendo uma crise de identidade muito grave. Eu escutei uma frase ontem de um companheiro da mídia que eu achei muito importante, que nós, como sociedade, precisamos de nos reinventar. Sociedade brasileira, precisamos de nos reinventar. Porque nós estamos encontrando crianças, jovens, sem qualquer noção de respeito. As autoridades não são respeitadas. Não é? Os pedagogos, os professores, são desconsiderados. Porque é uma crise que inicia dentro do lar. Os pais enfrentam problemas sérios e precisam de rever conceitos do que remonta à educação. As crianças estão sendo criadas dentro de um contexto muito complicado. E o resultado disso nós vamos encontrar na sociedade. Mas isso não está... Eu não posso aqui ser leviano de imputar essa responsabilidade apenas aos pais. Os pais têm um nível de compromisso muito complexo, muito sério nisso. Mas os pais também estão enfrentando um desafio de espíritos que estão reencarnando, espíritos que trazem tendências muito difíceis. Então, nós temos que pensar nesse fenômeno de várias maneiras. Precisamos de abrir ângulos para reflexão. O nosso trabalho aqui é de enfrentar as responsabilidades nossas com relação à educação. Então, essa turma que está começando a receber as crianças aí, se preparem. Principalmente para não repetir os erros dos erros que nós estamos enfrentando na sociedade. Erros da educação, talvez, que nós vivenciamos, ou que nós promovemos até então. Então, não basta pôr no mundo. Nós precisamos de... Antigamente, né, até nos aspectos religiosos, você tinha um chamado curso de noivo. Né? Para casar, fazia curso de noivo. Não sei se isso existe mais, não, mas esse curso nós precisamos, talvez, de ampliar a conversa. Não é curso de noivo, não. É curso de educadores. E eu gostaria de dizer aqui, sem medo de errar, que não existe uma escola mais apropriada do que a escola do Evangelho. Porque o Evangelho vai trabalhar conosco as leis de amor,
As leis de justiça. E a luz da doutrina espírita nos amplia. A doutrina espírita é a chave que a humanidade estava ansiosa por receber. Porque a doutrina espírita abre o painel do passado. Eu estou conversando com vocês aqui falando de reencarnação. E se eu trato reencarnação, eu estou falando de passado. Nós estamos trazendo experiências. Nós estamos lidando com as nossas memórias. Memórias individuais e memórias coletivas. A doutrina espírita fala que, inclusive, o nosso comportamento nos coloca em relação com os espíritos. A doutrina espírita traz os espíritos para a nossa realidade. Porque até então os espíritos estavam trancafiados nos cemitérios ou nas regiões dos limbos, do inferno ou do céu. A doutrina espírita abriu a porta do inferno e abriu a porta do céu. Para a gente pensar. Abriu no sentido de quê? Foi a doutrina espírita que foi lá e liberou todo mundo? Não. Foi a doutrina espírita que tá nos levando para o céu ou levando para o inferno? Não. A doutrina simplesmente está colocando para nós um óculos para a gente ver o que sempre existiu. E ela comprova tudo isso através da mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta para que a gente possa entender a ciência do espírito. Então, que os espíritos, os ditos mortos, se comunicam é fato. De uma forma sutil ou de uma forma contundente. Atuando nas nossas vidas, seja como educadores, como médicos. A casa espírita vocês presenciam tratamentos ou terapêuticas espirituais que a medicina não consegue explicar. Porque na casa espírita a gente lida, por exemplo, com o fenômeno magnético, a doação de energia. Nós estudamos tudo isso, em paralelo com o estudo das leis morais. Então, uma casa espírita bem orientada, ela não se pauta apenas no movimento fenomênico. Vocês estão aqui na FEAC, vez por outras, quando alguém sente necessidade, toma um passe, recebe um passe magnético. Eu vou explicar. Porque você está aqui não significa que você tem que tomar passe. Ok? Passe a gente recebe quando a gente está precisando. Ok? Não precisa ficar com vergonha quando alguém perguntar se quer, não. Mas nós temos que fazer um exame de consciência. Eu preciso? Ou eu estou entrando para a cabine de passe como antigamente eu ia buscar a hóstia? Aí eu me alimento do corpo do Cristo, estou abençoado, zerou os pecados, posso começar tudo de novo. Com todo respeito a quem tem fé. Não, eu vou receber o Espírito Santo. Isso vai. Crença não se discute, ok? Se respeita. Mas na casa espírita não existe essa orientação devida. A casa espírita temos a terapêutica para quem precisa. Estou com dor de cabeça. Toma uma medicação que resolve, não é o passe. Não, eu estou com um problema espiritual, eu estou passando por uma terapêutica com médicos, etc. Eu estou sentindo problemas. N outros problemas, o recurso do passe está disponível aqui. Entenderam o que eu estou dizendo? Mas o que é mais importante na casa espírita não é o passe. Porque a casa espírita não é um templo milagreiro. O que é mais importante na casa espírita é a reunião de estudo. É esse momento que nós estamos nos posicionando diante de um espelho. Que a doutrina espírita não está abrindo o mundo espiritual para a gente? Então eu vou ver o que lá? Se você vai ver lá no mundo espiritual, o que está dentro de você. Porque o mundo espiritual é o reflexo da sua realidade. A sua realidade vai definir a atuação dos bons espíritos te ajudando,
Mas a sua realidade pode também estar definindo espíritos inferiores que estejam complicando a sua trajetória. Porque as obsessões existem. O diabo, o Satanás, representa o quê? A oposição. E personificar é dar um atestado de incompreensão. Porque eu não estou aqui querendo descobrir qual o espírito que está me perseguindo. Isso não vai alterar. O que pode modificar é você observar o porquê você está sendo influenciado. Nós temos que trabalhar com a causa. Porque você, procurando compreender que há um motivo para que haja uma influência, nós temos que trabalhar para acabar com esse motivo, certo? Porque cuidando da causa, naturalmente, se existem espíritos que querem te prejudicar, se não tem causa, eles serão, naturalmente, convidados a trabalhar em outros territórios. Portanto, a doutrina espírita nos coloca diante de um caminho para que a gente entenda as causas. Porque cuidando da causa, você atua nos efeitos. Inclusive ajudando os benfeitores espirituais que querem que nós sejamos pessoas mais equilibradas. É isso que os espíritos querem. Eles desejam que sejamos felizes. Felizes no sentido da realização pessoal, não no contexto material do mundo. Espírito superior não está preocupado se você vai ganhar na Mega Sena, se você vai conseguir o cargo de diretor, se você vai ser mais bem remunerado. Eles não estão atentos a isso. Porque eles estão em outros padrões de conceitos. Os espíritos superiores que tutelam a jornada de cada um de nós, eles estão afeitos às nossas conquistas de ordem virtuosas no campo moral. Tudo aquilo que te coloca com a cabeça no travesseiro no momento do repouso noturno e você deitar, se entregar para o Morfeu, né? E dizer assim: Senhor, muito obrigado, hoje deu tudo certo. É tão ruim quando tu deita a cabeça no travesseiro com a cachola quente porque você brigou com alguém. Quando a consciência está dizendo assim: não é por aí não. Esta é a queda. Descobrir o erro é doloroso. Certinho? O sofrimento pessoal, as dificuldades nossas, elas, vamos pensar nisso, essas dificuldades, elas definem para nós uma necessidade de despertamento, de realização íntima. Denise, você quer falar? Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Maria, de Piatã, Chapada Diamantina, na Bahia. Ela perguntou assim: como explicar o sentimento do espírito que ainda no ventre percebe se é amado ou rejeitado, quando diz que esse é um período de letargia? Vamos refletir. O meu nome da companheira? É Ana Maria, da Bahia. A Ana Maria. Muito obrigado, Ana. Nós estamos falando do contexto da criança. Estando ela no ventre, estando ela antes de reencarnar, ou estando a criança já nos procedimentos dos seus desenvolvimentos, já no campo terreno, ser amado, ser acolhido, sempre se torna um grande estímulo. É um apanágio, é consolador. Então nós precisamos de entender um pouco dessas responsabilidades nossas com as crianças, porque a rejeição a uma criança, vou repetir, estando elas antes de encarnar, já no ventre, ou reencarnadas propriamente ditas, ser rejeitada é uma responsabilidade que os pais assumem e que terão que se ajustarem no tempo e no espaço.
nós tivemos que fazer essa introdução porque eu precisava de concluir essas notas do Livro dos Espíritos. Porque eu temo o que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina. É um tema tão desafiador que na última semana nós tínhamos separado um trecho do livro que a gente convida vocês para ler, estudando. O livro é intitulado Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E é uma história belíssima que envolve inclusive o espírito Meimei, Irma de Castro Rocha, esposa do Arnaldo Rocha. E no capítulo 9, intitulado No Lar da Bênção, tem uma passagem que ela é extraordinária porque ela exemplifica, através de uma experiência de uma criança que tem aqui no livro, foi dado ao personagem o nome de Júlio. Júlio, uma criança que desencarnou afogada. E essa história, ela vai contar um pouquinho e abrir para nós algumas reflexões sobre o que realmente acontece com as crianças. Então eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque eu faço questão de ler os primeiros movimentos desse capítulo. Porque nós vamos encontrar o personagem Clarencio, junto com André Luiz. E eles vão fazer uma visita a um instituto que recebe o nome de O Lar da Bênção. O Lar da Bênção, informou o instrutor satisfeito, é um núcleo que congrega, que recebe, que alberga crianças espirituais. São aqueles chamados filhinhos desencarnados. Aí existe o esclarecimento que diz assim: temos aqui importante colônia educativa, misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Aí o ministro interrompe a explanação e diz assim: vimos as mães, ou melhor, nossas companheiras pareciam agora tomadas de jubilosa aflição. Vimos-las desgarrar de inópito, qual se fossem atraídas por forças irresistíveis, precipitando para os anjinhos que cantarolavam alegremente. Enquanto a que nos era menos conhecida enlaçava louro petis, com infinito contentamento a expressar-se em lágrimas. Era Dona Antonina. Ela abraça um pequenino de formoso semblante, gritando feliz: Marcos, Marcos! E essa criança responde: mãezinha, mãezinha. E a criança enlaça a mãe e se coloca num pranto convulsivo. Essa imagem do início desse capítulo vem nos narrar, portanto, que no mundo espiritual existe uma instituição, ou várias instituições, e nessa aqui o nome dela era Lar da Bênção, que era uma instituição que recebia crianças desencarnadas. E também mães que desencarnaram. Espíritos que deixaram o corpo terreno, na condição daquelas mães que deixaram no mundo crianças órfãos. E em alguns casos, estas mães, no mundo espiritual, desencarnaram como mães e lá
recebem os filhos que chegam depois na condição de crianças. Então nós temos aqui uma abertura de muitas situações que acontecem, que são reais no mundo espiritual. Aí o Clarencio, nesse momento, fez um sinal para as irmãs vigilantes que se responsabilizavam pelos entretenimentos no parque, como a solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas de excursão. E disse-nos com alegria: o pequeno Júlio não se encontra no grupo. Ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Então essa equipe espiritual foi para esse lar para fazer uma visita para uma criança específica. O nome dessa criança era Júlio. Então eles chegam lá e vão encontrar com uma situação, uma realidade nova para eles. Um lar que tinha mães desencarnadas e crianças desencarnadas. Eles se deparam aqui com algumas crianças que cantarolavam felizes. Ou seja, crianças que já estavam ajustadas àquela realidade. Mas esta criança que elas foram visitar, André Luiz aqui vem nos narrar que esta criança não estava num estado de equilíbrio como as outras. Pegaram aqui a narrativa? E aí, eles recebem a informação que essa criança estava num lar que era um lar coordenado por uma senhora chamada Blandina. Blandina é o espírito Meimei, que nasceu aqui em Mateus Leme, viveu em Belo Horizonte, casou em 1944 com o nosso amigo Arnaldo Rocha e desencarnou em setembro de 1946. Esse livro, essa história foi escrita 3 anos depois da desencarnação da Meimei, por volta de 1949, 1950. Estou situando-os, porque temos muitas pessoas, inclusive em casa, que são estudiosas, que prestam atenção nas informações que nós trazemos com responsabilidade. Não estou inventando, isso é fato. Aí eles foram para lá. Em poucos minutos chegávamos diante de um pequenino castelo, muito alvo, em que se destacavam as ogivas azuis, coroadas de trepadeiras em flor. Opa! Então, no mundo espiritual, eles vão se deparar com um castelo alvo, com plantas, com flores. Então, quem gosta de cultivar flor, não se preocupe quando desencarnar. Terão jardim por lá. Certo? Aí eles atravessam um extenso jardim, embalsamado de aroma. Opa, então tem uma outra informação aqui. Além de planta no mundo espiritual, tem aroma. Essa dama da noite é um show de bola, né, dona Eustáquia? Hein? Então vocês vão captando a dama da noite, as rosas da FEAC, porque quando vocês forem para o mundo espiritual, eu garanto para vocês que o aroma é de plantas superiores às nossas. Olha o que o André Luiz ainda vem nos incentivar. Ele viu rosas opalinas, que são ignoradas na terra, de mistura com outras flores que desabrochavam profusamente. Mas vamos ao que interessa. A irmã Blandina, Meimei, recebeu-nos sorridente. Os espíritos sorriem. Os espíritos são acolhedores. Os espíritos são... Fala em espírito, todo mundo já pensa logo em alguém dentro de um lençol, uma fumaça, não é assim?
Não. Então vocês podem ficar tranquilos, que vocês vão ver espíritos bonitos, espíritos nobres, espíritos sorrindo, mas vocês também verão espíritos em sofrimento. Eu não disse que o mundo espiritual é uma extensão da nossa realidade íntima? Então precisamos de melhorar o nosso humor. Aí, depois das saudações, Clarencio foi direto no assunto. Desejávamos avistar o pequeno Júlio. O pequeno Júlio, que havia desencarnado por afogamento. Blandina, que em plena juvenilidade trazia nos olhos os característicos de sublime madureza de espírito, respondeu gentilmente: ah, com muito prazer. Os espíritos são solícitos. Aí eles vão se encaminhar para um ambiente aonde o menino repousava num leito muito branco. E Meimei vai explicar sem afetação. Nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Essa frase aqui já marca para nós uma boa conversa. Quando o espírito desencarna, ele passa por um processo de adaptação, de acordo com a maturidade do espírito, de acordo com a condição evolutiva do espírito. Quanto muito atrasado, muito apegado às coisas da matéria, a adaptação é mais complexa, demorada, difícil, dolorosa. Um espírito, numa condição superior, a desencarnação é só um despertar em outro plano, sem sofrimento, sem dor. A adaptação é quase que automática. Existem casos que o espírito desencarna, ele mesmo acompanha a desencarnação. Ele não vai acordar do outro lado. Ele acompanha todo o processo, vivendo uma dupla realidade com muito equilíbrio. É extraordinário. Quem já viveu a experiência do despertar durante a noite, no mundo espiritual, de uma forma consciente, sabe do que eu estou dizendo. Talvez aqui podemos ter pessoas que se desvinculam do corpo de uma forma consciente. Costuma olhar para trás e dar tchauzinho para o corpo. Fica aí descansando que eu vou passear lá nas estrelas. A grande maioria não tem esta condição ainda. Porque se desligar do corpo e se desvincula e olha para o corpo dormindo e ao mesmo tempo se vê desdobrar, está arriscado morrer de susto. Estou brincando, mas é verdade. Até por instinto de preservação, o espírito, ele não se dá conta. Ou ele até é teleguiado pelos seus mentores espirituais para que ele não olhe para trás. Tem que olhar para frente, porque quem olha para trás não é digno de seguir. Não foi o que Jesus disse? Não olhe para trás. Senão vira a estátua de sal, né? Cristalização. Então aqui nós vamos encontrar a história de Júlio. Era uma criança. Lembra que nós estudamos as questões anteriores? Uma criança que desencarna, ela não fez nem o mal nem o bem. Estão lembrados? Poxa, então essa história de criança desencarnar e ir para o reino dos anjinhos, isso é lenda. Não é assim que funciona. A criança que desencarna, ela vai chegar no mundo espiritual numa realidade conquistada por ela. E, obviamente, amparada pelos espíritos que a tutelam. No caso aqui, Júlio estava num leito, adormecido, recuperando. Olha o que Meimei vai dizer.
ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Quer que repete? A criança sofria pesadelos, como se estivesse sofrendo sob as águas. Por que sob as águas? Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptível ao nosso carinho. Insiste pela volta a casa todos os dias. Insiste pela volta para casa todos os dias. Grita constantemente pelos pais. No caso aqui, especificamente pelo pai. Embora esteja receptível ao nosso carinho. Então, Meimei está dizendo aqui que a criança estava feita ao carinho que ela, Meimei, que os espíritos ofereciam para ele. Embora ele gritasse e clamasse todos os dias para voltar para sua casa. Vem a pergunta: por quê? A resposta é muito simples. Tira a criança do peito da mãe. E a Meimei, mais à frente, vai dizer assim: da mãe que ama, e não daquela que pare. Porque existem muitas que só procriam e que não são mães. A mãe, na acepção da palavra, ela coloca no mundo, mas ela se faz mãe. Entenderam? Porque não é apenas numa linguagem atual, uma barriga de aluguel. E algumas não são dignas nem do pagamento que recebem. Porque jogam fora. Joga numa lata de lixo. Ou joga na lata de lixo da indiferença da vida. Porque é mãe em algumas horas e outras se faz pior dos carrascos. A pergunta é: por que uma criança que morreu no mundo espiritual vai gritar pelos pais todos os dias? A resposta é mais do que clara. Ou vocês acham que a criança no mundo espiritual já vai ter uma concepção plena de uma nova vida e vai falar assim: então tá bom, papai e mamãe ficaram lá, agora quem que vai cuidar de mim? O mundo espiritual é a extensão da nossa realidade. Estou repetindo didaticamente, propositalmente. Os sentimentos permanecem. Os vínculos são invioláveis, são indestrutíveis. Aí os espíritos a cercam de um berço largo em que a criança descansava. O menino lançou-nos um olhar de atormentada desconfiança. Mas, contido pela ternura da irmã que o assistia, permaneceu mudo e impassível. Olha que extraordinário. A criança ficou desconfiada. Quem que são estes? Mas aqui o que impera aqui é a ternura da assistente. Aí vem a frase: ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou o ministro interessado. Pausa. O ministro está perguntando o seguinte: a criança ainda não se interessou por estudar com os outros? Então, nós estamos vendo aqui que no mundo espiritual tem escola para crianças.
E a escola para as crianças aqui no mundo espiritual é para conscientizá-las da nova realidade que elas estão vivendo. A realidade de espíritos. Fechou? Ou abriu? Continuando. Aí veio a resposta. Não. Aliás, os nossos benfeitores, Augusto e Cornélio, possivelmente Cornélio deve ser Emmanuel, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda, pois traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Vou marcar uma palestra em janeiro, terça-feira, convidar o Eduardo. Eduardo, a palestra sua vai ser disciplina. Porque só a palavra disciplina aqui são muitas horas de colóquio, de estudo, de reflexão. Observemos a situação. A Meimei está dizendo que esta criança não estava feita a um grupo de estudo, de evangelização de outras crianças, porque ela estava atormentada. E os espíritos não viam nesta criança possibilidade de ajuste antes de uma nova reencarnação. Pegaram aí? Então, essa experiência aqui já está nos dizendo o seguinte, que a história não se repete. Cada espírito, seja criança, seja adulto, seja ancião, no mundo espiritual ou aqui, responde à vida conforme o seu grau de evolução. A cada um é dado segundo as suas obras. Então, esse contexto aqui está dizendo que tinham crianças espirituais em processo de ajuste, de estudo, e é óbvio que essas crianças estavam então sendo preparadas para reencarnar. Esta criança a qual o Júlio está sendo citado aqui, se a Meimei está dizendo que eles não viam possibilidades dele se melhorar, é óbvio que nós subentendemos, e é natural, é razoável, que esta criança em desajuste seria trazida para reencarnar sem antes se ajustar no mundo espiritual. Ficou claro essa parte? Porque a reencarnação aguarda a todos. É lei da vida. A reencarnação não é opção, não. É obrigação. O espírito necessita da reencarnação. Como naturalmente nós necessitamos da desencarnação. Tomara a Deus que demore, né? Não torce para desencarnar, não. Mas existem casos que, se não acontece a desencarnação, os dramas não se resolvem. Porque na Terra, muitas vezes, as injunções são tão intricadas, são tão complicadas, que tem que ficar para a próxima mesmo. Não que você vai adiar propositalmente. Entenderam o que eu quero dizer? Os dois inimigos, olha, a espiritualidade já investiu tudo que foi possível para eles, pelo menos se ajustarem. Mas se cristalizaram no erro, no orgulho. Ah, é? Muito bem. Então vai se ajustar depois. Porque é da lei, o perdão é lei da natureza. Por mais que isso desagrade. Eu perdoar? Não perdoo. Vai perdoar. Querendo ou não, vai perdoar. Só que Deus não opera com imprudência, com violência. Nós estamos afirmando peremptoriamente, usando uma expressão didática apenas. Vai perdoar. Querendo ou não, vai perdoar. Agora, se você mantiver
essa posição cristalizada, o que você pode, na realidade, conseguir é só adiar, mas que vai perdoar, vai perdoar. Muitas vezes vai perdoar por mecanismos extraordinários da misericórdia divina, quando, por exemplo, esse rebento vem como um filho. Em tenra idade, o espírito todo necessitado e só tem os braços daquele que é o pai, que não fez muita questão, que rejeitou, que bradou. Porque a aproximação do inimigo muitas vezes destrói a segurança dos pais. Por isso é que rejeitam. Não só pelos inimigos, no seu sentido de espírito ser inimigo, mas o projeto que vai redundar em responsabilidade. Não quero, não quero, não quero. Aí ele mente para si mesmo, ele briga com o mundo inteiro e faz de tudo para fugir de uma forma espetaculosa. Mas a vida consegue muitas vezes apropriar-se de recursos que, por mais que o indivíduo foge, mais a necessidade chega no colo dele e ele não consegue se furtar. Meu Deus, não era para entrar por aí. Mas, contudo, todavia, porém, mineiro não perde viagem, uai. Não é verdade? Mas vocês sabem que eu falo com carinho. Mas a verdade tem hora que ela tem que ser dita. Porque senão, para que eu vim aqui? Eu vim aqui para ficar enganado? Eu vim para a casa espírita, para a doutrina espírita, continuar dando tapinha no meu ombro? Como muitos fazem por aí? Fingindo ser amigos? Não. O amigo de verdade é a doutrina que está dizendo para nós o que é e o que não é, sabendo que a escolha é nossa. Mas a Meimei continua bem-humorada, dizendo: Júlio é um paciente difícil. Felizmente, dispomos da cooperação de nossa devotada Mariana. Essa história é belíssima. Que adotou Júlio por filho. Um filho espiritual. Até que retorne ao lar terrestre. Foi preciso segregá-lo nesse quarto. Tamanha é a gritaria a que se entrega por vezes. A história da Mariana eu vou contar daqui a pouco. Mas essa criança então fica segregada das outras crianças. Ela fica segregada num quarto. E é óbvio que com os recursos técnicos espirituais, o mundo espiritual muito mais avançado que o nosso, num quarto, num total isolamento acústico, vibracional ou vibratório, como queira, campo magnético, de sorte que o desequilíbrio desta criança ficasse amortecido, porque o desequilíbrio de qualquer alma redunda, esparge, irradia e afeta aos seus pares, aqueles que estão sintonizados pelo viés do coração. E eu vou dizer uma coisa aqui, a princípio até fora do contexto, mas só para exemplificar. Quando o desespero é aqui na Terra, por exemplo, diante de um fato, diante de uma desencarnação, muitas vezes o espírito que desencarna, que ainda está numa condição ainda muito terra-terra, ele é levado para determinadas alas do mundo espiritual que são isoladas, como esse quarto do Júlio. Isoladas magneticamente, de sorte que o desespero do órfão, da viúva, daquele que ficou na terra porque está vendo o ente partir, estas vibrações desequilibrantes não atinjam o indivíduo que se foi. Embora existam relatos espirituais que afirmam, e aí eu não posso aqui definir, porque
cada situação é bem específica, cada mundo, cada dimensão, ela tem as suas especificidades, mas afirmam alguns autores espirituais que mesmo essas câmaras de isolamento, para alguns casos, elas não são suficientes para interpor o desequilíbrio do desencarnado diante do companheiro que se foi. São obsessões gravíssimas que se instauram. Existe a obsessão do encarnado ou do desencarnado para o encarnado. Já ouviram falar? O mundo está cheio. Espíritos sobre os humanos, os encarnados. Você sabe que tem obsessão de humano para humano? Ou de encarnado para encarnado? Ai, meu Deus. Isso aí eu sei. Porque ela não sai do meu pé. O outro não me libera. Só para vocês darem uma risada, que eu acho que o estudo hoje está muito sério. Mas existe obsessões de encarnado para desencarnado também. Existem lutos eternos que são avassaladores. Entenderam o que eu quis dizer? Então essa criança estava isolada porque o desequilíbrio dela afetava inclusive a própria ambiência. Era uma escola, tinha outras crianças. Nós temos que colocar cada um na sua ala específica. Não é verdade? Didaticamente falando. Aí a Meimei vem dizer o seguinte, que diariamente recebe o auxílio necessário. Eu mesma aplico recursos do passe e remédios. Espera aí. No mundo espiritual tem remédio? Tem remédio. Nós temos alguns confrades espíritas que insistem em afirmar que no mundo espiritual tudo está no plano sutil. Está apenas no plano mental. E que essa história de remédio, essa história de órgão do corpo espiritual, é tudo invencionismo dos espíritos, como por exemplo André Luiz. E que Allan Kardec não entrou nesses meandros. Com todo respeito àqueles que defendem essa tese, entre ficar com as teses deles e ficar com André Luiz e com Emmanuel, eu prefiro ficar com André Luiz e com Emmanuel. Vou continuar. Embora sem desrespeitá-los. E na expectativa que um dia nós todos cheguemos num lugar comum. Certinho? E assim será. Então existe remédio. Remédio no mundo espiritual. Nó, Casalberto. Puxa vida, eu estava com a esperança de desencarnar e ficar livre da farmácia. Pois é. Então vamos fazer por onde, né? Vamos fazer por onde nos livrar dessas medicações todas aí. Fazendo um trabalho de renovação mental. Vamos lá, continuando. Aí o assunto vai prosseguir, né? E vem uma abordagem dizendo o seguinte: e a irmã conhece o caso em suas particularidades? Pergunta André Luiz sobre o caso de Júlio. Resposta de Meimei: sim, conheço. Eulália tem vindo até nós. Lastimo que a mãezinha do nosso doente não esteja em condição de ampará-lo. Creio que o concurso dela poderia insuflar-lhe novas forças. Entretanto, com exceção da irmãzinha, que se lembra dele nas orações, ninguém mais da família o ajuda. Terminou a reunião. Meimei está dizendo que a mãe dessa criança poderia ajudar muito. Encarnada ou desencarnada? Poderia ajudar muito. Mas a mãe não tinha condição de ajudar. Tamanho o desequilíbrio da mãe. E aqui nos chama a atenção um fato. Meimei está dizendo que a família poderia ajudar também. Mas apenas uma irmãzinha do Júlio.
E isso nos chama muita atenção. Estudar André Luiz, estudar essas obras, quando a gente faz com calma, a gente descobre cada coisa. Numa leitura você passa de roldão, né? Observe aqui, gente, isso aqui, o ensinamento que está chegando para nós, está dizendo para nós que a família pode ajudar. Mas a família não ajuda. Mas tinha uma irmãzinha. E quando eles estão colocando no diminutivo aqui, ou na condição de uma outra criança, uma irmãzinha, é quem ajuda, isso nos faz pensar, isso nos leva a reflexão muito especial. Então os adultos, em tese, maduros, não tinham competência. Não tinham competência no seu sentido de conhecimento e de habilidade. E condição no sentido espiritual. Porque você pode ter competência e habilidade, mas não ter condição. Condição aqui fala de sentimento. Fala aqui de comprometimento. Mas uma irmãzinha. O Júlio era uma criança que tinha desencarnado afogada. Então uma irmãzinha, posso subentender que era uma outra criança. Ou seja, um pouquinho mais velha ou um pouquinho mais nova, mas era uma criança. Então como que uma criança pode ajudar e os pais, a família não? Então aqui não está falando de conhecimento profundo. Está falando de ligação espiritual, por sentimento. Então está lá a criancinha que perdeu o irmão, que morreu afogada. Olha o valor da prece, da saudade equilibrada, dos bons pensamentos dessa irmãzinha para com o Júlio. Pegaram aí? Como é que doutrina espírita? Quando você vai esmiuçando, você vai encontrando cada ensinamento espetacular. Aí, nós vamos escutar a expressão: mãezinha, mãezinha, clamou o pequeno em voz rouca, erguendo-se e enlaçando Blandina, pálido e inquieto. O Júlio desencarnou afogado. Ele gritava, ele estava desequilibrado, indisciplina por muito tempo, que eu não vou entrar no mérito, porque senão não vou terminar a história. Mas ele estava com a voz rouca. Ué, então, no mundo espiritual você pode ficar rouco. Porque senão não estaria escrito aqui. Concorda? Agora, por que ele estava rouco? De tanto gritar? Vamos continuar? Olha que interessante. Ah, e com detalhe. Ele estava pálido. Por que alguém fica pálido? E estava inquieto também. Aí, observe a voz de Blandina. O que te incomoda, meu filho? A criança respondeu: dói-me a garganta. Lamentou-se o rapazinho. Agora que o assunto vai esquentar. Apertem o cinto, que a viagem vai ficar boa. Nós vamos acelerar aqui o aerobus. A jovem benfeitora abraçou-o, osculando-lhe os cabelos. Então, os espíritos fazem carinho. Os espíritos são ternos. E ela recomenda para a criança: não te aflijas. Como é que um moço do teu valor pode chorar? Assim por nada. Imagina, temos 3 médicos em casa. É impossível que a dor não fuja apressada. O que é isso a não ser uma indução? Uma indução hipnótica ou psicológica, como queira. Nós estamos cheios de médico, porque você está assim. Isso é uma recomendação, é uma ideia de tirar o indivíduo daquele painel
de colocar ele num outro departamento. Logo após, sentou-se numa poltrona e solicitou a colaboração de Clarencio. A Meimei senta e chama o Clarencio. O Clarencio era o dirigente da equipe, o mentor espiritual. Aí o ministro, cuidadoso... Gente, você que está em casa, eu gostaria que alguém pudesse, até de casa, tivesse a intuição aí de pegar esse vídeo e editar esse vídeo, nesse trecho, porque eu não tenho tempo, a equipe também não. Eu vou ler um trechinho aqui, que é de um valor extraordinário. O ministro cuidadoso pediu-lhe ao rapazinho, a criança, abrisse a boca e, surpreendidos, notamos que a fenda glótica, principalmente na região das cartilagens aritenoides, apresentava extensa chaga. Ele estava rouco, né? A fenda glótica apresentasse uma extensa chaga. Por que eu pedi para alguém editar esse vídeo? O André Luiz está falando. Ele não tem corpo físico mais não. Isso aqui é espírito. Eles estão na região espiritual. Então eu estou falando do perispírito. Então lá no perispírito tem uma fenda glótica. Então não é fumaça não, tá? Não é só energia não. Existe uma condensação energética que dá forma a um corpo. Obviamente que é um corpo mais sutil, mas é um corpo espiritual. Porque o perispírito é um modelador do corpo físico. Quando você desencarna, a carne vira pó. Mas você vai voltar para o mundo espiritual com o seu corpo que modelou aquele corpo que você não tem mais necessidade de utilizar, porque porque o seu espírito desvinculou, desencarnou, deixou o corpo de carne. Eu repeti, usando expressões diferentes para fixar. Ficou claro? Então, no mundo espiritual, o Clarencio manda ele abrir a boca. Na hora que ele abre a boca, ele vai encontrar chaga. O menino estava rouco. Casalberto, eu sei. Anda. Não ando. Calma. O povo está assim. Estou sentindo as pressões. O pensamento não sai do lugar. Sai, mas é de propósito. Eu estou pedindo para alguém editar o vídeo. Com todo carinho, porque é importante, gente. Vocês estão achando que é brincadeira? Quando vocês desencarnarem, não estou falando para ler o livro tal, não. Eu estou falando da realidade que você vai viver. Quando você desencarnar, você vai chegar no mundo espiritual e vai se deparar com uma realidade. Você vai se tocar. Você vai sentir coração pulsante. Dependendo da sua situação espiritual, você pode ter fome. Você pode ter sede. O que para os espíritos é muito confuso. Mas como assim? Os espíritos conversam conosco. Eu não desencarnei, não. Olha aqui. Estou sentindo. Aí você vai trabalhar conceitos. Você vai trabalhar com carinho. Você vai usar recursos magnéticos para que haja um entendimento. Porque o despertar no mundo espiritual, como eu disse, depende de cada um. Tem espíritos que, quando têm a informação que desencarnaram, eles se desesperam. Imagina um suicida que quis dar cabo da vida para resolver. Nós estamos falando aqui de uma fenda glótica de alguém que desencarnou, criança, afogada. Imagine um suicida que se enforca.
como ficará esta região do enforcamento? Isso é para a gente pensar com muito carinho, com muito respeito e com muita prece. Eu vou repetir: a cada um segundo suas obras. O que o orientador fez? Aplicou-lhe recursos magnéticos. Olha o passe aqui. Ah, Casabeto, que hora que é a fila? Não, Casabeto, você falou que não precisa, mas olha aqui. Olha como é que eu estou todo torto. Tem uns que falam assim, ó, se tiver... Pergunta pra gente, tem encosto? Tem um amigo meu que me perguntou isso uma vez, deve ter uns 30 anos atrás. Eu não esqueço dessa história. Ele falou assim: você que mexe com o espiritismo, eles falam aí que tem encosto. Tem ou não tem? Eu fiquei rindo. Ele mesmo completou: ó, se tiver encosto, eu tô com um pão de açúcar todas as minhas costas. Ele falou assim: haja passe, hein? Para derreter esse pão, hein? O ministro vai usar, então, recursos magnéticos especiais. Aí, Eduardo. Para que o André Luiz, só para atrapalhar a gente, o André Luiz colocou uma palavra, uma designação, um adjetivo aqui que complica tudo, foi aplicar passes. Podia ter colocado a vírgula e continuado o assunto. Não, ele coloca, foi-lhe aplicado passes especiais. E o que você conclui com isso? Hein, Júlio? Passe especial é o mais poderoso, é daquele médium. Eu só tomo passe com aquele médium, porque ele, hein? Médium forte. É a mesma coisa do católico. Na hora que o bicho pega, ele vai lá na igreja de São Justo Tadeu. Quando está tudo mais ou menos, ele vai na igreja do bairro dele. Hein? Eu estou falando isso com todo respeito. Mas é uma crença infantil. O que acontece na igreja de Nossa Senhora da Aparecida é a mesma coisa que acontece na igreja que está ali, lá na ponta da esquina. Lá não é um núcleo de oração? No centro espírita também funciona assim, porque os espíritas atualmente, na sua grande maioria, repetimos as práticas de outras religiões. Então o indivíduo, ele faz parte da equipe de passe da FEAC. Aí ele descobre que ele está com um tumor no cérebro. Primeira coisa que ele vai fazer: procurar médium especialista em tumor no cérebro. Aí ele, ó, perna para quem te tem, deixa a equipe da FEAC e vai procurar um médium potente. My God! Ele deu passe 30 anos na FEAC, agora o passe da FEAC não resolve, não. Não, eu tenho que pegar alguém especial, porque afinal de contas é a minha vida que está em jogo. Vocês estão rindo? É para chorar. Tamanho desconhecimento doutrinário, a distância, anos-luz que nós temos com os ensinamentos espíritas. Mas tem passe especial, ou seja, passe específico. Técnicos que atuam de uma maneira auxiliar de acordo com a necessidade do indivíduo. Só para esclarecer, o passista aqui, o encarnado, o papel dele é fazer a prece, desejar o bem, não é desejar a melhora, porque tem passista nosso que fica assim: que você sare, levanta, levanta, levanta. E os espíritos assim: não é levantar, não, ele tem que dormir, Não, você não, ele está dando passo, você não pode morrer. E os espíritos: meu Deus, está atrapalhando, ele tinha que desencarnar. Dona Nilza está rindo ali. Estou brincando. Não, estou falando sério. Nós precisamos estudar a doutrina espírita. Você deseja o bem. Uma mãe expressa amor para com o filho. Mas esse amor, ele envolve justiça divina. Que seja feita a vontade do Senhor. Eu não sei. Eu não tenho domínio. Então o passista espírita, ele não está lá preocupado em dar... O indivíduo está com um câncer no braço e ele está lá. Cuida do câncer no braço. A manifestação é no braço, mas o processo está instaurado no perispírito. Entenderam aqui? Só para vocês terem uma noção do nível de comprometimento, da necessidade que o trabalho apresenta para todos nós, e o tanto que somos místicos.
Então, no mundo espiritual, o curso não é de passe. Eu prometi que eu ia só comentar rapidamente que o passe especial, ele define para nós aqui procedimentos de acordo com a necessidade do paciente. Em poucos instantes que o Clarencio ministrou o passe, Júlio voltou à tranquilidade. Júlio voltou à tranquilidade. Então a Meimei, que estava usando todos os recursos, o medicamento, o carinho, naquele momento ela percebe a autoridade do Clarencio, a sabedoria do Clarencio, e é óbvio que o Clarencio tinha a ficha, de acordo com a sua capacidade de entendimento, a ficha toda do paciente. Então o Meimei não se sente capaz. Então, a cada um segundo as suas obras, até para ministrar as bênçãos. Então, os recursos tranquilizam Júlio. Vocês estão vendo como é que o Júlio está bonitinho ali atrás, gente? Nós estamos contando a história dele. Hoje ele é passista. Dá para brincar com ele. Então falou Blandina, amparando-o afetuosa. Onde está agora a garganta dolorida? E visivelmente satisfeita acrescentou: já agradecesse ao nosso benfeitor, meu filho? Olha que barato, extraordinário. Ela atua psicologicamente para manter aquela tranquilidade do garoto e afirma para ele: onde que está a garganta ferida? Então, meu filho, agradeça o benfeitor. Isso é fixação. E, obviamente, também é uma lição acadêmica espiritual. Agradeça, meu filho, e quando tu reencarnar, aprenda a agradecer. Porque nós precisamos de ressignificar a nossa juventude, ensinando a eles o poder do agradecimento, da gratidão, tão esquecida nos tempos atuais, de desrespeito e de ingratidão. Uma sociedade não é feliz, não é progressiva, se ela não se pautar nos princípios da virtude, que, repito, devem ser trabalhadas dentro de casa. Não terceirize o que é de tua competência. Quando for, porque nem sempre teremos o papel suficiente para modificar. Porque os espíritos que reencarnam trazem tendências. Certinho? E nos tempos atuais, nós estamos diante de uma avalanche de espíritos muito necessitados de evangelho. Não é pouco, não. Porque muitos espíritos que reencarnam em lares que não oferecem os recursos moralizantes, quando vêm para dar recado, eles driblam todas as influências e dão magníficos recados para a gente pensar. O tempo está caminhando para o fim. O relógio parou às 8h30 e faltam 10 para as 9. Me perdoem, eu estou mirando no nosso amigo ali, estou achando ele muito misericordioso, mas ele me driblou. Por favor, desemplástica aquele relógio, por favor, porque ele já enganou muitos. Vamos trocar o relógio. Queridos amigos, o assunto é palpitante. Depois disso, a criança fala para Meimei: mamãe, tenho sono. A criança vai adormecer. Eu me comprometi, nesse período de interrupção do trabalho, quando nós voltarmos em janeiro, eu vou continuar essa história, porque Meimei vai trazer um ensinamento belíssimo no que remonta o papel dos pais. Mas hoje, para nós, fica aqui essa reflexão quanto à sorte das crianças após a desencarnação.
a cada um segundo suas obras, eu tenho repetido isso desde o início. Existem espíritos, crianças, que não são completistas no sentido de virem aqui para só completar um termo, um ciclo. Existem espíritos que reencarnam para ficar pouco tempo entre a família, com os pais, para deixar um legado, para oferecer contributos que marcam o coração destes familiares. Então, é necessário que a gente reflita que cada história tem a sua dramaticidade, a sua especificidade. Não existe duas histórias iguais. Então não devemos pegar um conto e querer aplicar em todas as histórias que nós nos depararmos na vida. O que é importante, quem sabe, e se assim nós conseguirmos trabalhar juntos, é que a doutrina espírita favorece para que a gente tenha elementos para estudar a vida, a nossa trajetória e o caminho daqueles que nós vamos encontrar dentro da nossa própria destinação. E não só no sentido de compreender, de diagnosticar problemas alheios aos nossos, mas, acima de tudo, encontrar elementos e força suficiente para a gente mudar os painéis. Isso que é importante para a gente. Por isso que o Evangelho, em doutrina espírita, não é apenas uma apresentação teológica. Nós não estamos aqui apenas para estudar as histórias, nos encantar com elas e ficarmos presos nas emoções dessas histórias. Acima de tudo, é transformar tudo que as histórias nos oferecem em ferramentas para a nossa modificação. Eu vi um querido amigo comentar uma coisa hoje, eu achei assim hilárica. Ele disse assim, que ele está disposto a montar uma frota de caminhão, que ele acha que nesse Natal e nesse final de ano ele vai ganhar muito dinheiro. Como eu conheço a peça, ele falou assim, lá vem coisa. Aí no final ele disse assim, porque eu nunca escutei tantas pessoas falar em mudança. Então eu vou comprar uma frota de caminhão e vou oferecer o caminhão para as mudanças. E eu vou ganhar muito dinheiro. Eu achei assim, extraordinário a perspicácia desse companheiro. Mas é interessante, e eu estou contando isso aqui, porque essa época é a época que todos ficamos envolvidos, principalmente pela onda crística do Natal, porque o Natal representa para nós o nascimento de uma nova etapa. Porque o nascimento de Jesus, ele configura uma nova era para a humanidade. E quando nós pegamos as histórias e transformamos em elementos para a nossa modificação, naturalmente o Natal é uma das mais belas ferramentas que venham nos estimular para que nós possamos fazer com que um homem novo nasça. Mas esse amigo falou do caminhão de mudanças. E se a gente for olhar para as nossas experiências pregressas, por certo vamos constatar que nós já compramos muito caminhão de mudança. Caminhão que tem o nome, a empresa, ela se chama a empresa da promessa. E o nosso benfeitor Emmanuel tem uma expressão que eu acho extraordinária, que ele diz assim, que muitas vezes a promessa é um rio que percorre uma terra árida, mas que acaba desaguando num mar chamado nunca. Porque não é fácil você manter esse rio percorrendo terras, e são terras áridas. E que, por certo, vai desaguar num tempo, num mar chamado nunca. Então, quem sabe, não chega um momento em que devemos não só ficar prometendo algo que a gente não vai cumprir tão cedo. Quem sabe não chegou um momento de realmente modificarmos a partir das nossas atitudes, das nossas ações. Todos temos uma missão bem definida na Terra.
essa missão, ela se particiona, ela abre uma série de nuances, de ciclos, de oportunidades. Trabalhamos na infância, na juventude, na madureza, estamos em família, em sociedade, em religiões, em escolas, em profissões. São departamentos, são etapas muito importantes para todos nós. Mas o que vale é que nós sejamos felizes. Essa é a destinação do Espírito, alcançar a felicidade. E a felicidade é resultado. A felicidade é a vitória. E a gente tem repetido aqui que no dicionário nós temos um grande auxílio, porque a palavra vitória, ela vem depois da palavra trabalho. TV, não é verdade? TV, trabalho, vitória. Está na sequência. Agora, nós nos enganamos acreditando, muitas vezes, em sucesso sem trabalho. Até um amigo me disse assim, a Mega Sena está aí, eu vou julgar, sei lá, eu sou espírito, mas vai que dá um azar que eu ganho. Ele quer o sucesso. Aí eu brinquei com ele dizendo, então agora eu vou te afirmar que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho, o S vem antes do T, é no dicionário. Porque, na verdade, nós temos que pensar que o trabalho é que antecede todas as nossas conquistas. E que tudo que vem fácil, como, por exemplo, o sucesso, ele vai embora fácil, como o dinheiro, como os aplausos, como o reconhecimento. Isso para nós não tem mais importância. A nossa busca, a nossa aquisição verdadeira é do homem integral, é da educação plena, é da iluminação, é do amor. Do amor que nos aproxime cada vez mais daquele que deu a vida por nós, daquele que ainda não é amado. Terça-feira nós falamos aqui sobre o Natal. Toda a reunião foi voltada para o Natal. Em determinados momentos nós expressamos, e eu vou repetir, nós estamos aqui para amar. Por isso Jesus veio à Terra, para nos mostrar, exemplificar a importância do amor. Então nada nesse mundo é mais importante do que o amor. E tanto é verdade que ficou registrado no calendário nosso essa data do Natal, que ficou configurada como dia 25 de dezembro, conforme as definições romanas, e eu não vou explicar o motivo, porque não cabe, mas quando Jesus nasceu, não nos importa. Mas se na cristandade ficou o dia 24, 25 de dezembro, que a gente possa ver nesse dia um símbolo que possa favorecer, nos inspirar, para que nos 365 dias do ano, a gente não esqueça do Natal. Por isso que nesse dia, no aniversário, o aniversariante, que ele seja lembrado, que ele não seja esquecido. Porque muitas vezes ele apenas nos motiva a festejar. Mas o aniversariante é o que é menos lembrado nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas, nos nossos sentimentos. Então nós gostaríamos de agradecer a todos vocês, os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, os amigos da FIAC que nos acompanham ao vivo dos seus lares. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos apoiaram o Projeto Kardec ao longo desse ano, de 2017. Nós convidamos vocês a estar conosco no próximo ano, onde vamos completar mais um tempo, mais um ciclo, mais um aniversário de fundação, confiantes que 2018 será ainda mais pródigo de estudo, de confraternização, de amizade, de fortalecimento, de terapêuticas espirituais que venham tratar das nossas mazelas, de convívio com os espíritos superiores. Allan Kardec é o patrono dessa casa. Allan Kardec é o referencial para todos nós. Embora estejamos longe de dignificar os seus ensinamentos através das nossas exposições, mas jamais essa casa poderá descuidar de estar vinculado a Allan Kardec, o precursor dos novos tempos, aquele que veio com uma missão especial
Como outrora viera João Batista, Elias, Allan Kardec vem nos nossos tempos para nos aproximar cada vez mais de Jesus. Então, doutrina espírita é uma proposta precursora dos novos tempos. É ela que vai nos auxiliar no momento mais feliz da nossa jornada. Bem-aventurado aqueles que perseverarem até o fim. Se no próximo ano, se no futuro não estivermos mais juntos, fisicamente falando, que possamos sempre nos vincularmos, não pela maneira de pensar, de agir, mas estejamos sempre vinculados através dos laços do sentimento, como irmãos, como filhos de Deus. Mas se estivermos juntos, na próxima etapa, será para nós um motivo de muita alegria. Então, eu desejo a todos um Feliz Natal, que a família, todas as famílias aqui representadas sejam envolvidas nas vibrações sacrossantas da fraternidade, da caridade, da igualdade, da liberdade e da paz. Que todas as famílias possam ser envolvidas e que a alegria seja sustentada por todas essas expressões que são genuinamente cristãs. E como presente para cada coração, gostaria de trazer para vocês Irene Pinto, uma poesia através de Chico Xavier, dizendo assim, e que essa mensagem possa inspirar a todos nós nesses dias abençoados. Natal. Grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo, para os júbilos do povo, em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta na melodia, da luminosa alegria, que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora, o quadro que tumultua, verás quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos, de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor, e ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta, entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjo do céu sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa. Veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. O companheiro a chorar. Que Jesus possa, através das tuas mãos, ir abraçá-lo para amar. Amar sempre. Amando a todos. Todos os lugares se transformarão no nosso lar. O lar das bênçãos. Seja estando ele distante, perto do mar, seja onde for, que possamos nos colocar na condição do dar, sem esperar, sem quantificar, sem aguardar. Dar sempre. Esta é a senda sublime do despertar,
do se libertar, ajuizar, acalentar, abrandar, acalmar, amar. Que Maria Santíssima nos inspire. Que a Sagrada Família, simbolizada em José e Maria e o menino Jesus, seja realmente o nosso referencial no eterno caminhar. Feliz Natal para todos.